Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje, dando continuidade às reformas religiosas, eu vou falar um pouquinho sobre o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo, que foram três grandes movimentos reformistas que aconteceram na Europa e acabaram se espalhando pelo mundo inteiro. Vamos lá? E as práticas religiosas, elas eram completamente diferentes dos calvinistas da Igreja Católica. Por exemplo, os calvinistas não fazem uso de imagens, enquanto a Igreja Católica ainda até hoje faz uso de Nossa Senhora, de alguns santos, na ornamentação da sua igreja, ou como uma forma dos fiéis se conectarem com Deus e são intermediários. Para os calvinistas, isso não é necessário, basta você se comunicar diretamente com Deus. Eles defendem apenas dois sacramentos, que seria a Eucaristia e o batismo. Além disso, os cultos eles eram extremamente simples, com comentários da Bíblia, cantos, preces. Enquanto na Igreja Católica, a missa é uma grande cerimônia. Além disso, eles não consideram os pastores intermediários entre nós, seres humanos, e Deus. Para eles, esses pastores são apenas pessoas que estão ali comandando aquele culto, fazendo comentários da Bíblia e estudando e entendendo as coisas como nós. Enquanto para a Igreja Católica, os sacerdotes, eles são pessoas que fazem essa ligação entre a gente e Deus. Para os luteranos, calvinistas, não é necessário. Basta você, a Bíblia, e se conectar com Deus para você falar diretamente com Deus. Calvino também defendia a ideia da predestinação, então isso agradava muito aos burgueses de Genebra e de toda a Suíça, por isso que ele vai ter muito apoio. Além disso, ele pregava comportamentos, regras rígidas no dia a dia das pessoas. Então as pessoas não podiam dançar, não podiam jogar cartas, não podiam ostentar riqueza. Então vai ser uma prática religiosa um pouco mais severa com relação aos seus costumes. Na Inglaterra, esse movimento reformista ele vai partir do seu monarca, Henrique VIII, que desejava se apoderar das terras da Igreja Católica, que eram muitas terras na Inglaterra, e também, de certa forma, conseguir controlar um pouco esse poder da Igreja Católica no território inglês, que também era imenso. O estopim para essa reforma vai ser uma questão pessoal. O que vai acontecer nesse momento? Ele era casado com a Catarina de Aragão, uma rainha espanhola, e a Espanha era muito ligada à Igreja Católica nesse momento. Só que, infelizmente, Catarina não deu a Henrique VIII nenhum herdeiro masculino. E na Inglaterra, naquele momento, a linhagem ela era passada de pai para filho, né, de homem para o seu filho. Então, eles desejavam sempre ter filhos homens para herdar a coroa. Então, o que Henrique VIII faz? Ele pede ao Papa a anulação do seu casamento, porque ele queria casar com a sua amante, Ana Bolena, e assim tentar ter filhos homens. O problema é que o Papa, muito ligado à Espanha, não vai conceder essa anulação do casamento. Então Henrique VIII, que já desejava as terras e expulsar a Igreja Católica do seu território, vai aproveitar isso, vai romper com a Igreja, vai dar origem a uma nova religião, onde ele se torna o representante de Deus na Terra. Ele se torna o Papa dessa nova religião. Então, em 1534, ele faz o que a gente chama de ato de supremacia. Ele se proclama chefe religioso, ele confisca os bens da Igreja Católica, ele fecha os monastérios, expulsa os católicos e se torna o grande líder dessa nova religião, que vai seguir, basicamente, os mesmos ritos e os mesmos preceitos da Igreja Católica, com algumas pequenas mudanças. Ele também vai pegar algumas ideias luteranas, calvinistas e vai adaptar para a realidade inglesa. E a partir desse momento, tem-se uma nova religião que existe até hoje na Inglaterra, chamada anglicanismo. Então, galerinha, seja o luteranismo, o anglicanismo ou o calvinismo, esses movimentos foram reformas de povos, de grupos de pessoas que não estavam contentes em como a Igreja Católica conduzia ou controlava as regiões. Por isso que a gente usa o termo reforma,
porque algumas coisas vão continuar as mesmas, como a crença em um único Deus, o uso da Bíblia, alguns sacramentos. Então, algumas bases, dogmas da Igreja Católica, elas continuam nessas religiões cristãs, mas elas vão sofrer algumas alterações, algumas reformas de acordo com as necessidades daquela região. Então, galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como a Igreja Católica reagiu a essas reformas. Então, até a próxima aula. A gente se vê logo.